Estamos iniciando uma live super importante para a classe trabalhadora brasileira e internacional que atuam e sobrevivem do setor de transporte e comunicação. Estamos agora com a participação do nosso companheiro, grande amigo, Eduardo Lírio Guterra, que tem um longo histórico ao lado da luta da classe trabalhadora brasileira, presidente da Federação Nacional dos Portuários, membro da Executiva Nacional da Central Única dos Trabalhadores e está interinamente como presidente em exercício da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística, tendo em vista que o nosso companheiro Paulinho, que é o presidente da CNTTL, pediu afastamento no dia 3 de junho para ser candidato à prefeitura da cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. Então, o companheiro Guterres está aí à frente dessa batalha, com a certeza de que continuará levando a confederação ao caminho que ela sempre teve, que é o caminho da luta, o caminho da classe trabalhadora. Estamos também com a presença do companheiro Edgar Dias, companheiro representando a ITF, secretário interino na região, certo? E lutador da classe trabalhadora, está conosco também aqui nessa live. E o companheiro Ricardo Maldonado, secretário da FUTAC, Federação Unitária dos Trabalhadores em Transporte, Pesca e Comunicação, agora é das Américas, não é isso? Não é só da América Latina, não é isso, Maldonado? Agora representamos todas as Américas, é isso? Então, correto. A FUTAC é uma federação estratégica na luta da classe trabalhadora, que representa os trabalhadores de todas as Américas, certo? Então, esse é o time que nós estamos aqui. Em nome da nossa confederação, agradecemos a todos que participarem, seja mandando perguntas, que estaremos abertos à pergunta dos ouvintes, à pergunta dos internautas, e iremos discutir aqui nessa live o papel das entidades representativas dos trabalhadores em transportes em meio à pandemia para garantir os direitos de nossa tão sofrida classe trabalhadora brasileira e a classe trabalhadora a nível internacional. É verdade, nós sabemos que já vivíamos em tempos difíceis. Nós estamos acompanhando, mesmo antes da pandemia, uma crise no capitalismo internacional em que a sua característica maior é sua selvageria, implicando em novos conflitos armados em algumas regiões, em aumento da exploração dos trabalhadores, na tentativa de retirada de direitos, nas eleições de presidentes autoritários e também com governos que incentivam golpes em países que têm uma perspectiva mais progressista para a classe trabalhadora. Esse cenário nós já vivíamos, mesmo antes da pandemia, já era fruto da luta da classe trabalhadora dos transportes em todo o mundo. Agora nós tivemos um agravante que ninguém esperava e que aprofundou mais ainda essas explorações. Estamos vendo em todos os cantos do mundo os trabalhadores serem os mais penalizados. Estamos vendo os trabalhadores perderem direitos, estamos vendo os trabalhadores perderem salários, estamos vendo os trabalhadores perderem as suas próprias vidas. Porque o que nós vemos é que a pandemia, ela não é tão democrática como alguns diziam no início da pandemia. A pandemia, ela mata mais negros, ela mata mais índios, ela mata mais trabalhadores, ela mata mais pessoas pobres. Então, não dá para dizer que essa doença é uma doença democrática. É uma doença que foi inserida no mundo pela elite, mas quem está morrendo dela, quem está pagando financeiramente, quem está perdendo os empregos, quem está perdendo suas vidas, são as camadas mais carentes de todos os países. Não existem exceções. Em todos os lugares, mais uma vez, a conta da crise chega e dessa forma, de uma forma genocida, à classe trabalhadora. São alguns elementos iniciais para que possamos orientar o nosso debate, mas lembrando que o nosso desafio aqui é apontarmos ideias, apontarmos perspectivas de como nós, que representamos os trabalhadores a nível internacional, como nós, nas entidades que representam a classe trabalhadora, como nós poderemos dar uma contribuição na medida de diminuir
todas essas mazelas que estão aumentando a classe trabalhadora. Então, como nós poderemos contribuir para que consigamos garantir os direitos, consigamos garantir o emprego, consigamos garantir a vida dos trabalhadores e trabalhadoras de todo mundo. Então, gostaríamos de passar a bola para o nosso companheiro Guterra. Sequenciadamente, gostaria que o companheiro Edgar fizesse uma explanação também sobre essas perspectivas, e em seguida nosso companheiro Maldonado. E durante as conversas nós podemos aqui, entre nós, irmos contemplando, ampliando, melhorando, aprofundando. Então é um debate aberto e que nós, na metade do debate, vamos ver se tem perguntas, que temos algumas questões de quem está nos assistindo, para que possamos também ter esse feedback com todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras que estiverem nos acompanhando. Então, companheiro Guterra, é com você. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos, boa tarde a companheira Viviane, boa tarde os companheiros que assessoram a CNTTL, boa tarde, Silvestre, boa tarde ao companheiro Edgar, que é da ITF, o companheiro Ricardo Maldonado, que nos lidera aqui nas Américas, né? Mas feita essa falação, eu não tenho dúvida que todos aqui sabem o que nós estamos passando no mundo, especificamente no Brasil. O Brasil hoje passa, no meu entendimento, pela uma das maiores crises políticas, econômicas, social e de saúde. E nós estamos enfrentando isso no dia a dia, os trabalhadores de todas as categorias. Esse governo não tem uma política de fato e de direito para enfrentar uma crise dessa na saúde, na economia e na questão social, e isso rebate aonde? Nos trabalhadores. E as nossas atividades, todas elas, atividades do setor de transporte, elas são, eu tenho falado aqui em outros debates, elas são essenciais. Mas essenciais na nossa visão de importância em toda a atividade econômica que vive em função do transporte, seja ela qual for. Mas não é isso que o governo pensa. O governo nos trata enquanto atividades essenciais porque ele quer dar um tratamento jurídico, né, e impedir a gente de fazer a luta. Essa é a primeira questão. A outra é que nós estamos no mundo do trabalho, né? Obviamente que nós não somos melhores nem maiores do que ninguém, estamos sujeitos a essas mudanças. E recentemente aqui no Brasil, nós tivemos 2 eventos que foram primordial para que as relações de trabalho se precarizassem cada vez mais, né? E a questão social do trabalhador, quando ele tivesse que parar de trabalhar e ter direito a uma vida digna, qualidade de vida, saúde, educação, enfim, foi a reforma da Previdência e a reforma da CLT. Obviamente que isso imputou mudanças na relação capital-trabalho. Se o patrão, né, ele já se beneficiava de algo aqui no Brasil, junto com a justiça e outras formas de burlar, que nós tínhamos artigos na CLT que amparavam os trabalhadores. A CLT era uma legislação, embora fosse feita antiga, mas era uma questão que nos dava amparo, né? Então, hoje nós estamos sofrendo em função de não termos uma legislação que nos ampare, né? Eu falo, por exemplo, hoje eu conversava com o companheiro Silvestre sobre negociação coletiva, eu vejo que os patrões se beneficiaram, obviamente, da reforma da CLT. Então, ele negocia com a gente se quiser, né? A gente tem que fazer a luta. Se nós não fizermos a luta, nós vamos entregar o chicote na mão dele, que o governo e o parlamento já entregaram. Então, esse é um cenário muito ruim com um governo que está de costa para o povo brasileiro. Um governo que não tem política nenhuma que o povo brasileiro possa sentir assim, nossa, eu não tenho alguém para seguir. Eu preciso de alguém para seguir. Como isso não acontece, nós estamos vendo aí, durante a pandemia, as pessoas aqui no Brasil pelo menos, estão indo para a praia, saindo para a rua como se nada tivesse acontecido, fazendo disputa na rua com pessoas que com a política do governo, né, tratando mal
o nosso povo, o movimento sindical, o povo de esquerda. O Brasil vive uma guerra de ódio, né? Então, nós estamos no meio disso. E no nosso setor, especificamente, o setor de transporte, em todos os modais, estamos sofrendo com essa falta de política de saneamento, com essa falta de política de atendimento às pessoas que precisam se tratar, não tem isso. Mais ainda, com a questão dos equipamentos de proteção individual, com o IPI, nós estamos passando por tudo isso aqui no Brasil. Aí você vai no porto, tem gente contaminada, tem gente morrendo com essa pandemia. Você vai no setor rodoviário, nem se fala, né? Então, tem aí uma política, tem aí um desafio muito grande para nós, e eu quero, assim, fazer só para me terminar a minha fala, né, que eu tenho certeza que o Ricardo e o Edgar vão jogar uma luz, assim, ampla, né, nessa discussão, mas eu quero fazer um resgate aqui, acho que é importante. A nossa confederação, de uns anos para cá, ela vem tratando a questão de transporte numa posição muito clara, ideológica e de classe. A nossa confederação tem feito isso nos últimos anos, e eu acredito, com essa aproximação com a ITF e a vinda dos companheiros, né, para essa discussão, nós vamos dar um salto de qualidade, né? Então, eu quero parabenizar os dois companheiros. Eu não estou encerrando a minha participação, não, mas eu acho que a gente precisa fazer o resgate de um comportamento, né, e parabenizar a assessoria da CNTTL, o companheiro Silvestre, Itamar, a Viviane e o presidente Paulinho, que tem conduzido muito bem a nossa confederação, e eu acho que a gente não pode perder esse foco, né, o foco do transporte. O que o transporte significa no mundo, significa nas Américas e no Brasil. Então, eu acho que inicialmente eram essas minhas palavras, e eu estou aí junto para a gente continuar a conversa e o diálogo. Obrigado, companheiro Guterra. Daqui a pouco a gente conta com a sua participação de novo. Antes de continuar, para o companheiro Edgar, eu gostaria de parabenizar todos os trabalhadores, principalmente os companheiros do Espírito Santo e do Rio Grande do Norte, que mesmo em frente à pandemia, né, estão numa luta árdua, inclusive encontram-se em greve nesse momento, com a ameaça de repressão, de tudo que a gente já viu na luta sindical. Então, um abraço aí aos companheiros que estão em luta, os companheiros rodoviários do Rio Grande do Norte e os companheiros também do Espírito Santo. Continuando nosso debate, vamos passar a palavra ao companheiro Edgar Dias, representando a nossa Federação Internacional dos Trabalhadores em Transportes, a ITF. Tá sem som, companheiro. Tá sem som. E aí, companheiro Egberto, me ajudar o Edgar? Ele tá sem som aí. O microfone tá desligado, Edgar. Companheiro Egberto, tem como liberar o microfone do Edgar? Vai. Tá dando uma... Ok, tá com som. Um probleminha técnico. O microfone está ligado, mas acho que ele está com alguma interferência aí. Você está com mais de um equipamento ligado aí, Edgar? Pronto, agora. Liga o microfone agora. Agora fale. Ótimo, tá ótimo agora. Vamos lá. Companheiro Edgar Dias, representando a ITF. Obrigado. Primeiramente, como falava, obrigado pelo convite. Mais uma vez, parabenizar a CNTTL por esse tipo de eventos. E, na verdade, para Eduardo, Terra, Ricardo, para ti também, Carlos, e aquele povo que está aqui na palestra, é importante para nós aquele tema que estamos vendo com vocês.
Primeiramente, para falar um pouquinho o que é a ITF, lembra que um dos nossos afiliados dentro da América e dentro do Brasil é CNTTL, é importante só lembrar quais são as representações que a ITF tem. E eu te poderia falar que nós, a nível mundial, somos perto de 20 milhões de trabalhadores e trabalhadoras no mundo de transporte, que estamos em diferentes sectores da indústria de transporte. Estamos falando de aviação, marítimos, ferroviários, rodoviários, que é um setor muito importante, muito aguerrido, de força e luta dentro da ITF. Também temos o setor de pesca, que é os marinhos que estão na pesca. E também temos o setor também de logística, tem alguns programas. Assim que isso é muito importante deixar claro, a gente saiba que é a ITF aqui no Brasil. Neste momento de pandemia, eu posso falar diretamente que um dos piores cenários que está vivendo agora é a Latinoamérica. A Latinoamérica está muito atingida agora por essa questão da pandemia e alguns governos estão tentando passar reforma trabalhista, tirar direitos dos trabalhadores. Inclusive, temos também uma grande luta em diferentes cenários da indústria de transporte. A briga que temos com essa empresa também, que aproveitam no momento da pandemia para tirar direitos, para baixar salários, para tirar, no momento de falar que temos que reformar, que temos que negociar de novo convênios coletivos de trabalho. E aí, a ITF vai bancar nossos afiliados. Aí, desde esse ponto de vista, nós estamos trabalhando com diferentes cenários. Hemos estado fazendo alguns comunicados em conjunto com entidades internacionais que garantam que os trabalhadores, como falamos dentro da ITF, trabalhadores claves, trabalhadores essenciais, que é o transporte, dos trabalhadores de transporte, sejam parte e que sejam tomados em todo o que corresponde e que não sejam tirados direitos, que não baixem salário. Porque neste momento da pandemia, muitos setores da economia estão parados, mas o transporte não para. Temos, por exemplo, mais à frente, eu vou falar algumas coisas que estamos vivendo no setor marítimo, que é fortemente atingido na troca da tripulação. Temos tripulações que têm 8, 9 anos e pouco no mar. Eles embarcaram antes de entrar na pandemia. Imagina, hoje em dia estão tentando baixar para se aproximar à família e não tem como. Então, a ITF está trabalhando muito forte, é uma campanha, e assim desse em outros setores do transporte, que mais à frente, com certeza, explicaremos e entraremos mais profundo no debate. Obrigado, por quanto. Ok, passamos agora para o companheiro Ricardo Maldonado, representando a Federação Única dos Trabalhadores das Américas de Transporte, Pesca y Comunicación. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Agradecer a la dirección de la Confederación Nacional de Trabajadores y la Logística de Brasil, a Viviana por este contacto y la invitación que nos han hecho ustedes tanto al compañero Edgar como a mí para poder compartir algunas ideas y visiones que tenemos desde nuestras organizaciones que son a nivel regional y también mundial. Nosotros como Federación Unitaria del Transporte, los puertos, las pescas y las comunicaciones somos una ramal en América de la Unión Internacional de Sindicatos del Transporte, Puerto, Pesca y Comunicaciones. Y somos la sectorial de la Federación Sindical Mundial. En ese marco, nosotros trabajamos en el movimiento sindical clasista, consideramos que el movimiento sindical de los trabajadores debe tener una connotación no solamente reivindicativa de lo que son sus necesidades básicas, salario, condiciones de trabajo, de seguridad, hoy día muy en boga con respecto al tema sanitario, con respecto a la pandemia, sino que creemos que el movimiento sindical debe cumplir un rol también importante y necesario en las transformaciones de la sociedad. Nosotros concretamente buscamos y empujamos la transformación de nuestras sociedades, del capitalismo al socialismo, concretamente, lo decimos abiertamente, porque creemos que es necesario hablarle con claridad a los trabajadores. Y en ese contexto, nosotros somos en ese aspecto sumamente claros
en diferenciarnos con el resto de las organizaciones en el campo internacional. En la introducción que tú hacías, Carlos, compañero, planteabas un poco la situación de la crisis pandémica, que ha aflorado la situación que en concreto significa la crisis propia del capitalismo. Creo que es importante irnos un año para atrás. A mediados del 2019, en América Latina comienza una explosión importante en el Ecuador. Posteriormente se agrega a Colombia. Estoy hablando de las explosiones sociales, de los pueblos en las calles movilizados. Y en octubre, a mediados de octubre, en Chile, el estallido social. En un país que somos gobernados por la derecha, 40 años de gobiernos de la concertación, que en la recuperación de la democracia lamentablemente no hicieron muchas transformaciones sociales, concretas, importantes. A una muestra tenemos y mantenemos la misma constitución política de Pinochet y tenemos un código del trabajo también elaborado e impuesto a la fuerza en dictadura. Entonces, los actores sociales y políticos estamos al debe en nuestro país. Pero si uno mira lo que está pasando en la región, la verdad que tenemos un escenario similar. En esas condiciones de crisis del modelo económico neoliberal, de crisis del capitalismo, nos golpea la pandemia, esta pandemia sanitaria que no distingue raza, credo religioso, militancia política, ni nada, ¿ya? Pero que sí, lamentablemente, en las condiciones que uno y otro enfrentamos esta pandemia, efectivamente, nuevamente se deja clara que la lucha de clase está más vigente que nunca, que las diferencias entre uno y otro de cómo son distintas. En nuestro país, nosotros con un gobierno que lo que ha buscado, junto al empresariado y a cierto sector de la oposición, es seguir manteniendo privilegios del gran capital. La pandemia, una vez más, esta pandemia, como otras que hemos tenido, y seguramente otras, me refiero a pandemias sanitarias o situaciones de catástrofes naturales que nos puedan ocurrir en cada país, siempre dejan en evidencia, lamentablemente, la situación que nos mantiene el modelo. Y en ese contexto, yo creo que por la experiencia chilena, y me atrevo a decir por lo que uno conoce de la región, yo creo que nos hace un llamado y nos debe hacer la necesidad de reflexionar al movimiento sindical en cada país y a nivel internacional, de cómo nosotros después de esta pandemia vamos a mantener y seguir trabajando en nuestros espacios. Lo digo por lo siguiente, porque esto en algún momento, el COVID-19 en algún momento va a pasar. El tema es cómo vamos a enfrentar la reactivación económica, cómo vamos a proteger los derechos de los trabajadores, cuál va a ser la forma que van a regresar los trabajadores paulatinamente a la actividad laboral, en qué condiciones sanitarias lo van a hacer. Porque en definitiva tenemos que pensar que toda esta pérdida de empleo, rebaja salarial, pérdida de derechos sociales que están teniendo los trabajadores en distintas partes del mundo, ha sido producto de un aprovechamiento del gran capital y de los gobiernos lacayos que les son serviles. En ese contexto, el movimiento sindical tiene que tener la capacidad de responder y de prepararse para enfrentar lo que viene, que es otra pandemia, que es la pandemia del neoliberalismo, que es la pandemia del capitalismo, y donde tenemos que tener la capacidad, ojalá unidos, de enfrentar este escenario. Eso yo lo que puedo en este minuto introducir como elementos para el debate. Ok. Continuando o debate, eu fiz algumas anotações aqui que eu acho que são fundamentais e o companheiro Maldonado agora, concordo inteiramente com a fala do companheiro, né, em que, na verdade, a pandemia ela não trouxe problemas novos, né? O único problema novo que a pandemia trouxe, efetivamente, foi o contágio do vírus, que é uma questão sanitária, e pela incapacidade das nações despreparadas para esse tipo de situação, está passando e vendo um monte de gente adoecer e morrerem. Mas os elementos fundamentais, como o Maldonado coloca, são elementos da estrutura de formação dos estados,
né? Coloca de uma forma interessante de que não existe diferenças muito grandes em relação a como estão os países. O companheiro Edgar coloca aí como está sendo difícil, principalmente a América Latina, pelas questões históricas, pela estrutura do capitalismo, da forma que ele se organizou, da forma que se organizou, isso tudo que o Maldonado colocou, um problema de sistema, que a pandemia apenas agravou e deixou mais escancarados. E o Maldonado coloca algumas questões, algumas luzes para o futuro, que eu acho que é interessante a gente refletir. E eu gostaria de passar essa bola para os demais companheiros. O companheiro Maldonado coloca, primeiro, que nós não podemos nos atentar apenas a situações reivindicatórias, por exemplo, e que nós temos que ter uma visão de transformação da sociedade enquanto ação sindical. Então, esse é um elemento importante da gente discutir como as entidades sindicais podem construir projetos que vão além da discussão meramente salarial, mas que buscam uma sociedade realmente de distribuição de renda, de valorização do trabalho, de políticas públicas efetivas em favor da maioria, né, de vários elementos que são fundamentais e estratégicos na formação dos que nós queremos. E coloca ainda o seguinte, que fica escancarado, eu também concordo, extremamente, até porque, ao meu ver, a luta de classes, ela é um elemento importante da sociedade, enquanto vivemos numa sociedade de classes, né, o Karl Marx já dizia que a luta de classes é o motor da história, e eu concordo com ele, eu acho que o que faz a sociedade hoje dizer o que vai ser o futuro é justamente os interesses conflitantes entre o capital e o trabalho. Isso não mudou, porque o capitalismo não mudou, o capitalismo ainda mudou a forma de explorar, que é essa versão neoliberal, que hoje nós estamos com essa preponderância do conservadorismo e do liberalismo mais que leva ao capitalismo mais selvagem. Aí o Maldonado coloca o seguinte, que nós devemos revolucionar o movimento sindical. É isso que eu gostaria que nós tentássemos aprofundar aqui, porque acredito que nós precisaremos fazer um novo movimento sindical, né? No Brasil, nós estamos sendo obrigados a fazer isso já, né? Porque, como o companheiro Eduardo Guterra colocou, né, os governos de Temer e de Bolsonaro, né, vêm com um ataque frontal à classe trabalhadora, e dentro desse ataque, o movimento sindical brasileiro está sofrendo um ataque permanente e muito duro. Os movimentos sociais como um todo também, o pessoal estudantil, os movimentos agrários, todos eles estão tendo uma confrontação muito pesada nesse momento. Mas a pergunta que eu deixo para o companheiro Edgar e companheiro Eduardo Guterra, primeiro é o que eles acham da fala do companheiro Maldonado, quando ele trata da questão de não ser um movimento mais apenas reivindicatório, mas sim um movimento sindical transformador, e qual seria os elementos que poderíamos apontar para o movimento sindical, que ele se fosse um movimento sindical do ponto de vista revolucionário, do ponto de vista de enfrentar as causas que nos levam a uma crise dessa ficar maior do que ela deveria ser para a classe trabalhadora. Então, passa a bola ao companheiro Guterres e o companheiro Edgar para que a gente possa avançar nessas perspectivas a partir dessas impressões iniciais do companheiro Maldonado. Companheiro Guterres. Estou ouvi atentamente. Eu acho que o diagnóstico que o companheiro o Maldonado faz é perfeito. Só que nós estamos dentro desse ciclo, dentro dessas mudanças no mundo todo, e obviamente que o capital, vamos dizer assim, ele sai na frente, ele tem as vantagens, né, por ter mecanismo de eleger governos em todos os países do mundo. Então, é complicado a gente, porque para esse debate dele, por exemplo, nós temos aí o Paulinho, candidato a vice-prefeito, lá em Sorocaba. É um passo adiante de levar o trabalhador, né, com a mentalidade que o companheiro tem, para ocupar um espaço institucional importante para fazer política de interesse do povo brasileiro. Agora mesmo, nós estamos passando uma questão no Brasil. Qual é a questão? A maioria dos governadores no Brasil, eles são eleitos com apoio da mídia, com o apoio do grande capital, e o grande dilema é o seguinte: quando é que vai abrir os shoppings? Como é que nós vamos liberar
para que os ônibus carreguem o cidadão em pé? Como é que nós vamos liberar as escolas particulares, né? As grandes lojas, o comércio? Isso é para agradar a nós? Não é. Há uma grande inflexão no Brasil, é o seguinte: o que é mais importante? A economia ou a vida? Sem vida, sem trabalhadores, principalmente, a economia não consegue sobreviver. Então, é preciso equilibrar essa questão entre economia e vida. Eu não tenho dúvida que o desafio nosso é, primeiro, no Brasil nós temos 7 ou 8 centrais sindicais. É muito complicado você fazer política com cada um pensando diferente, que é natural que você pense diferente. Agora, quando você tem um monte de central, igual nós temos no Brasil, fica complicado. Um monte de sindicato, um monte de federação, confederação. E de aí, para você enfrentar o capital, já que você citou Marx, o Silvestre, trabalhadores do mundo univos, né? E é outra frase dele que é emblemática para nós. Nós temos essa dificuldade de quebrar esse corporativismo. A questão de você fazer política no interesse mais geral do povo brasileiro, da classe trabalhadora, né? E enfrentar as grandes oligarquias que nós temos especificamente no Brasil, a Globo, por exemplo. Como é que se enfrenta a Globo? Como é que se enfrenta as grandes confederações que nós temos no Brasil, que influenciam a política, influenciam no governo? Aliás, são ouvidos mais do que nós, trabalhadores, pelo governo, né? E aí o movimento sindical não tem direito, nós não temos direito no Brasil, eu acredito que isso deve ser um problema no mundo, a fazer uma assembleia e o trabalhador falar assim: olha, eu quero contribuir com R$10 para o meu sindicato, para a minha federação e para a minha confederação. Não pode. Nós não temos liberdade, não temos autonomia para fortalecer as nossas estruturas, porque para você fazer um debate mais qualificado, né, para você fazer um debate mais qualificado sobre o comportamento do movimento sindical, você tem que ter assessoria com liberdade para sentar numa sala com estrutura, com pessoas para pensar a política, que o dirigente sindical hoje não tem essa condição de discutir projetos estratégicos de como é que a gente sai de dentro do sindicato, vai ali na favela, vamos discutir saneamento básico, vamos discutir saúde para esse trabalhador, vamos discutir reuniões e debate com o povo na associação de moradores. Como é que nós vamos dizer para o trabalhador: rapaz, você, quando você sai de dentro do ônibus, você deixa de ser um operário, você é um trabalhador que precisa de saúde, educação, habitação, você precisa de tudo. Então, esse é um grande desafio nosso. E hoje, o que a gente percebe é que há uma política de sufocar o movimento sindical. Se a gente vai para a rua, a polícia já vem batendo, jogando gás carbônico, a justiça manda a gente voltar ao trabalho, ou pelo menos trabalhar com 70%, 80% da frota em caso de greve. Então, não, a gente está fazendo isso na marra, vamos dizer assim, porque a gente tem ideologia. Mas eu não tenho dúvida que essa questão colocada pelo companheiro Maldonado, ela é central para nós. Ela é central, porque a organização sindical tem um papel de defender a classe como um todo, de ter o olhar no país em que está vivendo, porque tudo passa por isso, de comportamento, de fazer a disputa com o capital, fazer a disputa com os governos de plantão, que só querem atender o próprio capital. Então, mas tem uma questão que eu acho que tanto o Maldonado como o companheiro Edgar, nós devemos pegar isso como eixo central. E ontem, no evento com os mototáxis, com o pessoal dos aplicativos, teve um professor que ele colocou uma questão que a gente já sabe, que é para a gente, vamos dizer assim, defender princípios da OIT, principalmente aqueles princípios que falam na qualidade do trabalho, porque é uma questão mais abrangente, né, e que luta de uma forma ampla em defesa do trabalhador. Acho que essa é a minha posição. Ok, o companheiro Edgar, fazer as considerações sobre essa discussão. Eu acho que você fica melhor sem esse fone aí. Quando você bota esse fone, ninguém fica lhe ouvindo, não. Você está sem som.
Liga o microfone. Falta ligar o microfone. Agora sim? Escuta. Agora estamos ouvindo. Ok. Não, intento, mas a tecnologia me rebasou. Mas tudo bem. Olha, sim, as considerações que falou, na verdade, nosso companheiro Ricardo, é muito importante, porque na verdade é a gênese do trabalho. A luta de classes, sem dúvida, é hoje mais que nunca, está bem presente com a pandemia. Essa crise que estamos tendo da pandemia, sem dúvida que demonstrou a cara mais, digamos, mais forte do capitalismo, ou seja, a luta de classe, principalmente quienes têm poder e quienes estão na oligarquia, como se fala, eles, obviamente, estão lutando pela luta, pela representação e manter aqueles direitos que eles têm. E, obviamente, ele quer tirar direitos dos trabalhadores. Nós, como classe trabalhadora, temos nossos princípios. Mas é muito importante também pensar, e desde a ITF, nós, pelo menos eu, que venho com formação, é importante o seguinte: os sindicatos são a primeira forma de organização. Ou seja, se nós aproximamos aos trabalhadores, falamos, obviamente que temos que ter um programa de formação sindical, um programa que tem que ver com a parte reivindicativa, mas também com a parte ideológica, para que eles entendam por que a gênese do trabalho, de quienes controlam os meios de comunicação, é muito importante. Mas temos que fortalecer o movimento sindical. Por quê? Porque o movimento sindical forte e com bons direitos, com bons benefícios, com boas coisas logradas pelo sindicato, é uma forma de que os trabalhadores entendem que unidos mais que nunca vamos conseguir o que nós queremos. Agora, temos que dar aquele salto qualitativo, com certeza, temos que ter influência de entrar os governos a debater políticas públicas que sejam formas que ajudem a nossa classe trabalhadora, ou seja, a los trabalhadores que representamos. Isso, evidentemente, conlleva a uma série de formação, desde meu ponto de vista, que os sindicatos têm que fazer. Aliança com o movimento social. Não tem jeito, temos que fazer, somos parte da sociedade, os sindicatos e os movimentos sociais, que temos que lutar conjuntamente para atingir o que nós queremos, desde nosso ponto de vista, e também ter uma formação importante em plano reivindicativo, mas também o plano ideológico. Os sindicatos, não adianta ter os sindicatos ganhar, organizar, asignar acordos e a sociedade e não ter, pelo menos, influência ou incidência dentro do poder legislativo, do poder do governo, onde se tomam aquelas decisões importantes que afetam os trabalhadores. Isso é muito importante. O companheiro Paulinho que está fazendo, desde meu ponto de vista, é muito importante. Tentar ganhar aqueles espaços, desde esse lugar, apoiar, obviamente, da população a favor dos trabalhadores e trabalhadoras que ele representa. Bom, já não vai representar, tomara que seja assim, não vai representar somente os trabalhadores de transporte, senão uma sociedade X, a qual, obviamente, ele tem que velar pelas melhores condições. Isso é muito importante. Não deixar os sindicatos somente cada 2 e 3 anos, cada ano, negociar os acordos, mas, além disso, dentro da ITF temos sindicatos importantes, e eu tenho que te falar, 20 milhões de trabalhadores, temos todo. Temos gente de direita, temos gente de esquerda, temos gente do centro, mas entenderam naquele momento importante que temos que estar unidos dentro de uma federação importante para garantir, brigar pelas categorias do setor de transporte. Mas não significa aqueles que têm também o plano, ou têm ganas de incidir nos governos, é muito importante. Temos sindicatos portuários importantes da Alemanha, no Reino Unido, por exemplo, nos Estados Unidos, e portuários especificamente, pues são, a minha entender, são a sector de transporte mais forte dentro da ITF, que tem postos em Austrália, que tem postos dentro do Congresso, e que brigam também por os trabalhadores que eles representam, mas também que o movimento sindical seja forte.
porque sendo fuerte del movimiento sindical es la única forma, y con las alianzas que ya falei, con el movimiento sindical, es que nós logramos conseguir o que nós, a gente que nesse momento especificamente, agora com uma crise, obviamente, do sistema neoliberal, que sem dúvida todo mundo acha que tem que mudar, mas como vai ser? Vai depender de nossa força, de nossas alianças e também de um processo de formação, porque a gente não entende. Por exemplo, Eduardo falou dos trabalhadores da economia gig, que são a gente da plataforma. Trabalhadores não têm direito, não pagam, não contribuem na contribuição à Seguridade Social, eles só cobram por dia, mas ele é o que ele entende. Então, qual é nosso dever? Organizar eles, brigar por melhores condições deles. E, além disso, nesse momento, explicar ele por que estamos organizados e entender que esta é uma luta que não vem desde agora, sino vem historicamente pela luta de classe, aonde posicionamos e daí dá o salto qualitativo com a aliança possíveis para lograr entrar com pessoas dentro dos governos, onde se tomam decisões que afetam os trabalhadores e trabalhadoras mundialmente. É isso, companheiro. Companheiros, então, olha só, nós estamos com um probleminha de conexão com o companheiro Maldonado da FUTAC, certo? Mas ele vai estar aí, tá tentando aí entrar de novo aí, né? Mas vamos seguir esse nosso debate. Eu gostaria de também, mais uma vez, colocar alguns elementos para continuarmos o nosso debate. Eu acho muito interessante a fala do companheiro Guterres e do companheiro Edgar, no momento, inclusive, que amplia a ação sindical e vê as condições de vida da classe trabalhadora como elemento importante da ação sindical, né? Nós temos que ver o trabalhador não só na sua perspectiva enquanto trabalhador, enquanto operário, enquanto pessoa que está lá prestando um serviço ao capital, mas temos que perceber que o trabalhador também é um ser humano, né? Um ser humano, é um cidadão, né? É uma pessoa que tem outros direitos além dos direitos trabalhistas, né? E como representante da classe trabalhadora, as entidades sindicais têm que defender o trabalhador, como está colocado em quase todos os seus estatutos, né, no que se refere na vida do trabalhador. Então, lutar por políticas públicas, como o Guterres Edgar falou, saneamento, saúde, educação, né, ter uma comunicação boa, uma comunicação saudável, sem fake news, né, ter uma informação verdadeira, ter uma formação também é um elemento importante, um elemento estratégico. O companheiro Guterres colocou algumas situações, como, por exemplo, a questão da divisão do movimento sindical, né, que é como um elemento complicador na nossa organização e no nosso cotidiano. Citou aí 8 centrais sindicais, não é isso, companheiro Guterres? 8 centrais sindicais, né, que, né, numa perspectiva de unidade, a gente tem que trabalhar na perspectiva da unidade da classe trabalhadora, né? Tá aí a perspectiva que o Dacuti, quando se formou, em que jogou a ideia de ter uma central única da classe trabalhadora, né, e que fez a diferença e, com certeza, continua fazendo a diferença com outras centrais sindicais, como a CTB, como outras centrais importantes, inclusive que atuam dentro da nossa confederação também, né? Então, tem esses elementos, tem a questão da aliança com os movimentos sociais, isso aí é estratégico, né? Além disso, além da aliança do movimento sindical com os movimentos sociais, é importante que nós também ressaltemos a importância da aliança que nós colocamos do trabalhador do campo e da cidade, né? Porque um não sobrevive sem o outro, né? A cidade não come se o campo não plantar, né? E a gente vê que a maior geração de empregos da sociedade está vinculada justamente à agricultura familiar, alimentação no país, empregos a microempresas, né? E nós temos um problema especificamente no sistema de transportes, que são justamente a face mais nefasta do capitalismo. No sistema de transporte que nós temos, tanto a nível mundial como a nível brasileiro, nós temos poucas pessoas que mandam no sistema de transporte em todo o país, em todo o mundo, né? Nós temos, por exemplo, no Brasil, o sistema de transporte urbano de passageiros, né? Nós temos 5, 6 donos em todo o Brasil. O resto é extensões desses principais, né? Nós temos um sistema de porto brasileiro, boa parte dele já privatizado,
sem discussão direta com os trabalhadores, sem atenção necessária a uma questão estratégica, que é o que entra e o que sai em nosso país por vias marítimas, por vias, né, portuárias. Né? Temos um sistema aéreo também que é monopolizado no Brasil e no mundo. Né? Os companheiros do sistema aéreo, né, estão sofrendo um massacre há algum tempo pesado, os trabalhadores, tanto os companheiros aeronautas como os companheiros aeroviários, os companheiros que fazem o sistema. Então, a lógica do sistema capitalista atual e do neoliberalismo, que no Brasil é representado pelo pior que nós podemos imaginar, né, que é o Bolsonaro, né? Bolsonaro é uma praga que nem um povo do mundo merece, né? E nós tivemos a infelicidade dessa praga chegar justamente no Brasil, porque no Brasil nós temos que ter clareza que nós temos dois problemas sérios, além dos demais que nós estamos discutindo. Nós temos um problema da pandemia, e como diz o companheiro poeta popular aqui do Rio Grande do Norte, nós temos o pandemônio, né? Então, nós temos a pandemia e o pandemônio no Brasil. Então, esse pandemônio já trouxe a morte de mais de 50 mil pessoas. E ainda diz que tem que liberar tudo, tem que o mercado, a economia, tem que circular os ônibus lotados, o metrô lotado, tem que tudo acontecer como se nada tivesse acontecendo, porque nós sabemos que o dono da empresa de ônibus, ele não vai dirigir um ônibus, né? Quem vai dirigir o ônibus é o motorista, quem vai estar no é o cobrador, quem vai estar se expondo é o trabalhador. Né? O empresário vai estar em sua granja, em sua casa de praia, né? Em seu sítio, em sua fazenda, enquanto o trabalhador que vai estar lá na ponta, lá, arriscando sua vida diariamente, a vida de seus familiares, né? E a vida de seus vizinhos, né? Já que normalmente as pessoas que trabalham no sistema de transporte brasileiro são pessoas carentes que vivem em comunidades muito densas, com uma população muito pesada. Mas, para continuar aqui a nossa conversa, eu gostaria de colocar um elemento que também ele é complicado. No Brasil, inclusive, ele é muito pesado, que é o seguinte: tudo bem, o sindicato, que o companheiro Edgar colocou muito bem, eu acho que é isso mesmo, o sindicato é a primeira ponte lá, né, além do conselho comunitário no bairro, no campo sindical, é a primeira entidade que representa ele diretamente, é o sindicato, que tem poder de sentar com o empresário, de negociar, de fazer greve, de lutar, de propor lutas, de fazer mil coisas, né? Mas nós temos um problema muito sério, que, primeiro, é o seguinte: nós temos hoje uma baixa sindicalização da classe trabalhadora brasileira. Ou seja, os nossos sindicatos, eles estão, em sua grande maioria, numa crise profunda, inclusive de sócios. Então, nós temos a média nacional de 30%, 25% de sindicalização no Brasil. Algumas categorias, como rodoviários, com professores, sei o que, tem um índice um pouco mais elevado, mas, no geral, é muito baixo. Então, a pergunta é o seguinte: dentro dessa nossa perspectiva que nós estamos discutindo aqui, como nós podemos fazer para que o trabalhador volte a confiar no sindicato? Porque, por exemplo, o presidente da República, ele acabou a aposentadoria dos trabalhadores brasileiros. Acabou a reforma previdenciária, acabou a Previdência brasileira. Para quem começar a trabalhar agora, esse cara não se aposenta mais, né? Acabaram com vários direitos trabalhistas e um ataque frontal à organização sindical, com a reforma trabalhista. O governo também limitou gastos públicos por 20 anos. Quem é que usa, pessoal? Saúde pública, educação pública, previdência pública, assistência social, é o trabalhador. É a pessoa que está lá, que trabalha, que tem que ralar. Né? O empresário, ele tem a sua previdência privada, né? Ele tem lá a sua educação privada, lá no Marista, lá. Então, não está preocupado se o poder público vai deixar de investir na sociedade. Então, como a gente tem que convencer o trabalhador? Porque na hora que a gente vai conversar com o trabalhador, a gente tem que, muitas vezes, até brigar com o trabalhador, em grupos de WhatsApp, né, em situações em que o cara chega, por exemplo, e diz que o governo federal, hoje, é que está dando R$600 a quem não tem condições de viver, por exemplo. Quando nós sabemos que, pelo governo federal, nós teremos uma ajuda de R$200 linear, tanto homem como mulher, chefe de família ou não, seria R$200 por mês. Agora mesmo está querendo acabar e voltar a pagar 2 meses, R$300. Mas quando chega lá no trabalhador, o trabalhador, ele parece que esquece aonde nós estamos errando. Porque o trabalhador, ele se convence
de que o seu sindicato, o seu representante, aquele cara que está lá na batalha, madrugando, lutando, brigando, arriscando a vida, enfrentando polícia, levando tiro de borracha, agarra cruz todo mundo, ele não acredita naquele cara. E vai acreditar justamente no empresário. O empresário diz joga uma faísca e já vira um terremoto dentro de qualquer categoria. Um Zé Ninguém, uma pessoa que não tem nenhuma referência, não tem nenhuma histórica de luta do trabalhador, não tem nada que ligue a classe trabalhadora, nem a sua categoria. Ele, na sua casa, deitado numa rede, se for aqui no Nordeste, que aqui todo mundo aqui, né, adora a rede, né? E com toda a razão, não tem uma das melhores coisas que foi criada pela humanidade e pelos índios e pelo nordestino adotado é a rede, né? Então não tem coisa melhor do que estar numa rede. Agora, se está numa rede, aí você grava um áudio lá, um vídeo lá qualquer, sem nenhum embasamento, né? Depois você vai tomar umas canas lá, né? Aí fica meio quente, aí joga qualquer coisa num vídeo desse aí, num áudio desse aí, aí quando a fé você vai ter que responder a categoria por um áudio que não tem fundamento, não tem base, não tem nada, e você tem que perder tempo e tem que convencer que é trabalhador. Qual o desafio, nós, das entidades sindicais, das entidades dos trabalhadores, para que a gente possa voltar a ter uma relação de confiança mais direta com o trabalhador, né? Por exemplo, eu lembro que quando a gente está numa database, se não consegue nada, a culpa é do sindicato, né? Assim, se não conseguiu nada, se a luta foi dura, o trabalhador vai dizer que a culpa é do sindicato, né? E também o contrário. Se o sindicato consegue um plano de saúde, aí o trabalhador vai dizer que foi o prefeito que deu. Ou seja, o sindicato, ele nunca consegue sair por cima no momento de hoje. Por mais que ele consiga conquistas, ele tem essa dificuldade, que é fruto justamente dessa relação e dos ataques, lógico, que nós estamos encontrando. Então, como a gente conseguiria superar isso numa perspectiva em que a gente construa um movimento sindical, em que atenda aos interesses da classe trabalhadora, que a gente traga esse trabalhador para dentro do sindicato, e que esse trabalhador ele tenha consciência de que entre o trabalhador e entre o empresário, na dúvida, ele teria que defender o trabalhador. Que foi assim que eu aprendi na minha vida, entendeu? Se eu tenho dúvida entre quem me explora e quem está do meu lado, eu prefiro confiar em quem está do meu lado, não é em quem me explora, né? Mas a gente vê muito essa dificuldade. Então, como o companheiro Maldonado está com dificuldade de entrar, eu gostaria de ver com a companheira Viviane, né? A gente ver se tem alguma pergunta de algum internauta que esteja acompanhando esse debate no Facebook e nas redes sociais. Nós passaríamos essas perguntas, se tiver, aos companheiros, e em seguida nós continuaríamos já para vocês responderem esses questionamentos. Entendeu? Então, vamos ver se tem pergunta. Se tiver pergunta, o Edgar e o Hugo Terra respondem as perguntas e continua, né, nessa perspectiva que eu levantei, levantando que dentro do tempo que nós trabalhamos nessa live, né, nós estamos chegando já ao ponto próximo ao fim, né? Então, eu gostaria de ficar com a companheira Viviane aí, ver se tem alguma pergunta para os nossos debatedores. Bom, boa noite a todos os companheiros e companheiras. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Por enquanto, nós estamos recebendo muitos comentários, né, por parte... Deixa eu só arrumar aqui a câmera. Estamos recebendo muitos comentários por parte de delegações internacionais da base da FUTAC, aos quais agradecemos, né, o companheiro Marcos Luiz Lombardi Gussi, né, que fez uma felicitações para os companheiros da FUTAC. A Jussi Silva está dizendo aqui que é muito importante a abordagem do trabalhador como cidadão, além de categoria. E outros estão acompanhando atentamente aqui, Silvestre, a sua condução na nossa mediação. Está excelente o nível do debate. Até o momento, o pessoal está curtindo aqui nas redes sociais. Pode continuar. Legal. Um abraço a todo mundo que está nos assistindo aí, que está nessa perspectiva nossa de construir caminhos para nós que somos trabalhadores. Então, companheiros, como não tem nenhuma pergunta, só comentários, né, de várias pessoas, né, nós gostaríamos de repassar esse debate que eu levantei antes de passar para a companheira Viviane, né, e também aqui, já deixar também aqui um parabéns à companheira Viviane, ao companheiro Egberto, que estão fazendo um trabalho maravilhoso nesse período de pandemia aí,
dando uma aula a nós, que somos meio pré-históricos para a tecnologia, né? Mas nos ensinando a nos comunicarmos de uma forma mais efetiva, mais direta, independente de estarmos juntos ou separados. Então, parabéns aí à mídia, comunicação, a companheira Viviane, a companheira Gilberto e ao Modal Cursos, né? Inclusive é quem está dando suporte à nossa live agora, né? Então, vamos lá, passar de novo ao companheiro Guterra e depois de novo ao companheiro Edgar, para que a gente comece a falar do que a gente colocou em relação aos desafios, na perspectiva de trazermos o sindicato a ser nosso parceiro de fé, irmão e camarada. Vamos lá, Guterra. Olha só, eu estava olhando ali no chat, e esse companheiro citado pela Viviane, o Marcos Luiz Lombardi Cruz, ele faz uma pergunta. Assim. Ele pergunta qual é a posição nossa, né, dos palestrantes sobre o home office, o trabalho em casa. Inclusive, ele coloca questões importantes sobre o seguinte: muitas pessoas acham interessante porque estão trabalhando em casa, mas praticamente trabalham, se bobear, tem que trabalhar o dia todo. É uma jornada muito maior do que você tem que cumprir na empresa. E eu passei por isso ontem, que eu participei de 5 lives, 5 debates, e foi o dia todo. E é exaustivo. Então, ele fez essa pergunta, e hoje eu estava vendo uma decisão de um juiz, veja só, uma coisa que nós temos que atentar. O trabalhador que atua home office não tem direito a vale alimentação. Não tem direito a vale alimentação. Aí a pessoa, essa pessoa que mandou a postagem para mim, coloca o seguinte: quem é que vai pagar a luz, água, gás, internet, tudo para você ficar trabalhando em casa? É um debate, o Silvestre, que não foge muito do que você está colocando. Assim, eu acho que eu vi que a observação dele é importante, porque traz para um debate pós-pandemia. Vai continuar o home office? O patrão vai achar interessante o home office? Porque nós não estamos falando só de trabalho lá na ponta, o cara que movimenta a carga, o cara que é o ferroviário, o rodoviário, são pessoas que estão na retaguarda e, de uma forma geral, os trabalhadores. Então, é uma questão que nós vamos ter que começar a pensar nisso. O juiz já falou que nós não temos direito a tique alimentação, ao vale e restaurante. Outra questão, que também são desafios para nós, na conversa de ontem, tem vários setores que a tecnologia está vindo para terra arrasada. Por exemplo, nós já temos navio no mundo que não precisa de ninguém para, vamos dizer assim, para dirigir o navio. É controle remoto. É uma coisa que o cara sai de um porto e vai para outro, não bota a mão no volante do navio, deixa que o navio vai sozinho. Ontem também, na reunião, nós conversamos sobre o Uber drone. Um Uber que não vai ter motorista. Vai ser controlado pelo aplicativo. Então, chegou no debate que nós fizemos, como é que nós vamos controlar os aplicativos? Como é que nós vamos se empoderar dos aplicativos? Como é que nós vamos subir? Porque o aplicativo é aquilo que você falou. O empresário está lá na Europa e ganha dinheiro aqui no Brasil, no Uber, né? 50, 100 reais cada viagem que o cara faz, né? No Porto, nós já estamos passando por essa reestruturação produtiva na década de 80, 90, e foi um barra pesada. Nós chegamos a ter 60, 70 mil trabalhadores avulso no Brasil. Hoje nós não temos 30. Eu não sei o número exato, porque quem controla isso é o patrão. Então, muitas coisas estão acontecendo também que são um desafio para nós. Essa questão do rodoviário, por exemplo, né? O patrão não quer mais o cobrador. Quais as alternativas? Os companheiros de Sorocaba fizeram a agenda com o agente de bordo, que foi um pulo do gato, que serve de exemplo no Brasil todo, mas não é em todo lugar que isso vai prevalecer. Então, essa questão do fortalecimento, né, da organização sindical passa por um debate estratégico, mundial, nacional. A gente precisa sentar e discutir sobre isso, porque nós temos um lugar, eu vou falar do setor portuário, porque eu conheço. Sindicato com 60, 80 sócios, se bem que são todos associados,
tá? O avulso tem o maior índice de filiação, talvez do mundo, porque 90%, 90% e alguma coisa são filiados aos sindicatos. Eles veem o sindicato como patrimônio deles. Eu acho que isso é uma peculiaridade. E foi colocado também pelo companheiro Edgar sobre a organização sindical dos americanos. Eles têm 2 sindicatos fortíssimos. Fortíssimos. Silvestre, eu participei de um congresso nos Estados Unidos deles, e o relato deles, por exemplo, eles têm um escritório de lobby no Congresso americano, pesadíssimo, para fazer a disputa. Não vai mexer aqui não, que aqui nós estamos... Então, mas é outra cultura, é outra cultura. Então, esse desafio é complicado para nós. Por quê? CLT inventou o tal do trabalho intermitente e o trabalho de diarista, que é uma coisa muito semelhante à outra. Então, o cara, ele é chamado para trabalhar, ele vai trabalhar, e nós estamos vendo, na verdade, o índice de desemprego no Brasil, fora os informais. Que a partir do momento que fechou o comércio paga o cara, ele não é obrigado mais a assinar a carteira do cara, se assina, fala que não tem que pagar o salário mínimo, tem que pagar a diária, estabelece o cara está precisando trabalhar. Nem se ele quiser se aposentar, Silvestre, pagar o INSS todo mês, ele não tem condição. Mas, assim, eu queria só colocar uma discussão aí, viu? Esse é um desafio. Para a gente ter um movimento sindical forte, a gente tem que trabalhar curso de concepção, prática sindical, porque nós temos dirigente sindical no nosso meio que não sabe o que está fazendo no sindicato. E eu posso falar que no meu setor nós temos muito desses companheiros que foram para o sindicato, porque é o melhor lugar para você fazer nada e é o melhor lugar para você trabalhar muito, trabalhar demais. Então, foram para o sindicato para isso. Mas eu acho que uma discussão importante, e que eu acho que a gente precisa fazer, é o seguinte: nós não sabíamos que esse governo e o governo dos estaduais tinham recursos para investir, para botar dinheiro na economia com essa pandemia. Se não tem a pandemia, para onde é que iriam esses recursos que estão sendo gastos para pagar R$600, R$1.200 para o trabalhador? Para onde iria esse recurso se não tivesse que comprar respirador, investir em equipamentos? A gente precisa fazer esse debate, porque quem se apropria desses recursos? Quem se apropria desses recursos? Eu acho que é isso. A gente precisa, eu não tenho dúvida, trazer o trabalhador para o nosso lado, mas esses são os nossos desafios, né? Companheiro Edgar, com a palavra, vamos lá. Sim, obrigado, Carlos. Gostaria também de fazer umas considerações. Você estava falando de como fazemos como movimento sindical, que a gente comece a acreditar, na verdade, nas organizações sindicais. E mais que todo, temos que entender um pouco mais que é um tema do sistema. O sistema está feito para que ninguém acredite em uma questão coletiva. Quando nós nascemos, quando estamos no período de escola, durante a época da escola, quando estamos pequenos, na escola não te ensina para que quando você saia da escola, quando vai para a universidade, se desenvolve de maneira individual, você ter um posicionamento de maneira individual e poder ter melhores salários e tudo. Não é você em função da sociedade, não é você em função de um individualismo. Entendendo por aí, partindo por aí, que é o problema número 1. Ou seja, o que faz um sindicato? Nós temos uma discussão coletiva, temos interesses coletivos, então vai em contra daquele princípio, obviamente, que a gente recebe nas aulas de classes, de individualismo. Mas, além disso, eu também concordo, por exemplo, o que fala Eduardo. O sistema, nós temos que promover, algumas vezes, quando temos vitórias, por exemplo, fizemos alguma questão, conseguimos alguns direitos para o trabalhador, o sindicato não fala. Ou seja, conseguimos, assinamos, pronto, acabou. Então, o trabalhador acaba acreditando que foi graças ao empregador que conseguiu aquele negócio.
ou aqueles benefícios, aquela questão. Uma das questões que o sindicato temos que fazer é começar a publicar nossa vitória, a falar diretamente com os trabalhadores semanal, quinzenalmente, fazer reuniões, porque o que acontece neste mundo novo que temos, um mundo globalizado? Os mesmos empregados, a maioria no mundo de transporte, por exemplo, portuário, de onde Eduardo vem, a maioria tem 4 operadoras portuárias que controlam el 70% dos portos do mundo. Estamos falando de APM, estamos falando de DP World, estamos falando de Singapur, estamos falando de a outra, a ICTS, os filipinos. O que acontece? Que nós temos que entender que o mundo globalizado não é uma questão que eu brigo por um direito em meu país e não tem nada a ver com o portuário ou com os trabalhadores de transporte de outro país. E aí onde entra nosso rol da ITF. Entender que os trabalhadores que temos que lutar juntos, lutar unidos, que não estamos isolados de maneira de que o problema dele não é problema meu, porque temos mesmos empregadores. E o mundo do transporte também é assim. O resto dos rodoviários, temos 3 ou 4 empresas que controlan el 70 o 80% do transporte rodoviário em Europa e que estão vindo para Latinoamérica. Caso Veolia, e temos campanhas, por exemplo, contra isso. Temos também o setor de Uber, que falou Eduardo, as plataformas. Que a plataforma fala, não, eu não sou empregador, eu sou uma plataforma, você entra, você dá uma corrida e tem um porcentagem, mas acabou. O dia que o trabalhador, o motorista fica doente, não cobra, ou seja, não precisa salário, porque não trabalhou. Então, essas são as novas formas de trabalho precário que estão vendo. Mas o que temos que fazer o sindicato? Preparar a gente. Importante isso, eu acho que no Brasil tem uma história muito marcada em quanto à aproximação e a fala com os trabalhadores em diferentes questões do trabalho, nos locais do trabalho. O que acontece? Em muitos países latino-americanos acontece. O sindicato recebia dinheiro, recebia grana, recebia o posto sindical em Brasil, recebia em outros países, recebia, e achava que está tudo bem, eu faço um comunicado, bem, se a gente gostou ou não gostou, beleza, estamos recebendo dinheiro. Agora mudou, especialmente no Brasil. Nós temos que fazer o contrário. Primeiro, ganhar o respeito dos trabalhadores, preparar eles e entender que é através do sindicato que podemos conseguir melhores conquistas de maneira coletiva, não individual. É a parte ideológica, entender por que estamos nesta luta de classe é importante, ter um par de aulas para eles, para que entendam que não é um problema próprio deles, senão um problema estrutural da sociedade. E também ter um plano de acompanhamento dos dirigentes sindicais, sempre perto da base. Como nós falamos espanhol no meu país, falamos perto da base. O problema que Eduardo falou também na unidade, a unicidade do sindicato de diferentes países é lamentável. Infelizmente, eu tenho que colocar um mau exemplo, que é meu país. Meu país é Panamá, um país pequeno de 4 milhões de população. Você acredita que temos 12 centrais sindicais para 4 milhões, para um promédio de 1,5 milhões de trabalhadores? Evidentemente, claramente, é uma questão de interesses. E não interesses de maneira ideológica, sino um interesse abertamente de maneira até financeira, por financiar as centrais sindicais. E o movimento sindical fraco, uma fraqueza do movimento sindical dentro da Latinoamérica. Nós temos que pensar, reinventar, pensar novamente como vamos fazer para se aproximar aos trabalhadores novos, ganhando conquistas, publicando as vitórias, que os trabalhadores saibam que foi através do sindicato que esses benefícios foi ganados. E replicar isso mesmo e ir abrangendo outros mesmos, da mesma categoria, os trabalhadores e outros setores também, que é muito importante. Isso aí, sem dúvida, para mim, é fundamental para que os trabalhadores comecem a acreditar de novo no movimento sindical forte, representativo, e somente através da unidade, da fortaleza e a determinação, os sindicatos vão conseguir prontamente dar uma virada aí. Obrigado, companheiro Edgar.
Só para a gente fechando o debate, né, já são 18 horas e 47, e nós tínhamos feito uma previsão, né, para não ficar um debate cansativo, de termos em torno de uma hora e meia de debate, né? Então, eu acho também, estou muito satisfeito com o debate, eu acho que, né, esses pontos que nós estamos levantando, eles são necessários e obrigatórios para que a gente possa construir, né, uma alternativa em que a gente possa dar respostas e garantir os nossos direitos. Como a gente já colocou, né, nós vivemos hoje, se não tivéssemos pandemia, já seria muito difícil para a classe trabalhadora brasileira, né? Muito difícil, porque nós temos um governo que é um governo fascista, né? Um governo que não tem pudor em explorar e aumentar a exploração e a miséria do povo brasileiro, né? Nós temos um crescimento na miséria brasileira, né, de 2016 para cá, né, muito grande, fruto justamente de que a política, numa direção correta, ela pode melhorar a vida do povo, né? Então, nós temos uma novidade no Brasil durante o governo do Lula e da Dilma, que foi, pela primeira vez na nossa história, a gente vê distribuição de renda no país. Não foi como deveria ser, né, que deveria ter sido muito mais, muito pouco, mas esse pouco já fez muita diferença. Então, a gente percebe que o país já passaria, a classe trabalhadora, por momentos difíceis, sem que o presidente, né, estivesse contribuindo para agravar mais ainda a situação. Acreditamos que iremos continuar um bom tempo ainda convivendo com essas incertezas dessa pandemia, né? Estamos vendo, né, que foram feitas no Brasil, principalmente, como o companheiro Maldonado colocou, e o companheiro Edgar também, que não tinha muita diferença, né, no que estava acontecendo com a classe trabalhadora na América Latina, principalmente, né? A gente pode ver que os empresários estão aproveitando essa crise pandêmica para avançar contra direitos importantes da classe trabalhadora, e mais do que nunca estamos vendo que é importante a gente constituir e construir uma sindical que se comunique de forma adequada, de uma forma organizativa, de uma forma formativa com os trabalhadores, né? Nós vamos sair com muitos problemas desse momento que nós estamos passando, e mais do que nunca os dirigentes sindicais e as entidades representativas, elas têm que ver além, né? Nós vivemos no país uma situação em que nós não temos clareza do que vai acontecer, né? Nós só sabemos de uma coisa: nós sempre estaremos na luta para defender a democracia, para defender os trabalhadores, para defender o povo brasileiro, para defender a nação brasileira. Em qualquer lugar, nós estaremos lutando e em qualquer situação. Ninguém trará retrocessos ao Brasil sem uma resposta adequada e uma resposta à altura do povo brasileiro e da classe trabalhadora brasileira. Então, esses elementos, né, que vão além do movimento sindical, eles são muito bem avaliados por nossa confederação, inclusive, né, em uma das reuniões da direção da Confederação dos Trabalhadores de Transporte e Logística, foi aprovado que um dos elementos estratégicos para enfrentar a crise que passa a classe trabalhadora brasileira é construirmos no Brasil o Fora Bolsonaro. Que não é só o Fora Bolsonaro, pessoal. Não vamos achar que porque a Confederação está, né, constituindo e construindo essa bandeira de ordem, que o nosso problema é com o Bolsonaro. O nosso problema é também com o Bolsonaro, mas não é só com o Bolsonaro. É com o Bolsonaro, é com o Mourão, é com todo um projeto que exclui e coloca milhões de brasileiros na miséria e na fome desse país. Então, o que nós queremos é transformar a sociedade e transformar o movimento sindical para que ele dê respostas satisfatórias. E para a classe trabalhadora, o que é satisfatório é você ter uma casa para morar com dignidade, é você ter saúde, é você ter educação, é você ter emprego, é você ter salário, é você ver a sua família ter lazer, você ter lazer. É isso que importa a classe trabalhadora. Então, na perspectiva de defender todos esses direitos que passam por uma visão mais ampla
e mais nacional de política, nós temos que somar com os movimentos sociais, como o Edgar colocou aqui há pouco tempo, né, com os trabalhadores do campo, unificar a classe trabalhadora, derrubarmos esse governo e a sua política que só traz fome e miséria ao nosso povo. Né? O interessante é que é um governo que se falava de combater corrupção, né? E hoje está cada dia mais claro que é um governo que tem ligações diretas com a milícia, né? A gente vê miliciano, assessor de gabinete, né, do filho do presidente, a gente vê mulher de assessor fugindo com 500 mil reais de movimentação, a gente vê mulher de advogado do presidente movimentando 40 milhões no governo federal em um ano, em menos de um ano e meio, né? Então, a gente vê um governo que a gente já só tinha visto em alguns lugares da América Latina, governos que se elegiam a partir do crime organizado, a partir do narcotráfico. Nós vimos isso em vários países acontecerem, isso aí, em que o narcotráfico se apodera do poder central, em que o crime organizado se apodera do poder central. Né? Então, a gente, no Brasil, nós já tínhamos visto de tudo, mas milícia chegar à presidência da República, né, é uma coisa nova, uma coisa muito perigosa à classe trabalhadora, tanto do ponto de vista de suas reivindicações, como do ponto de vista da sua própria vida. Então, são coisas que nós, que somos representantes dos trabalhadores, nós que cotidianamente pensamos a classe trabalhadora, nós que sonhamos com a sociedade justa, com a sociedade igualitária, nunca poderemos nos calar diante dessas coisas. Temos que lembrar a Marielle, temos que lembrar os companheiros indígenas que são assassinados, temos que lembrar dos trabalhadores que são perseguidos em defesa do seu direito, temos que lembrar das companheiras mulheres que são, agora principalmente, além de violentadas, massacradas dentro de residência, por companheiros ou por outras pessoas. Então, são mazelas de que a classe trabalhadora, de que o movimento sindical, de que nós, como representantes do povo, seja de qualquer canto que nós estejamos, nós não podemos ficar calados. Então, eu gostaria já de ir encerrando as minhas palavras, mas não a dos companheiros, gostaria que os companheiros ainda fizessem uma fala de encerramento, né, uma conclusão geral, à vontade, de acordo com os companheiros, né, queiram falar, né, mas desde já eu gostaria de parabenizar a Mídia Consulte, a companheira Viviane, o companheiro Egberto, né, dar um abraço ao companheiro Itamar. Estarei aí em Brasília amanhã à noite, viu, Itamar? Então, me espere aí, amanhã à noite estou chegando aí, né, quando é de pandemia eu vou demorar 3 vezes mais do que eu demoraria normal para chegar em Brasília. Mas amanhã à noite, por 9, 10 da noite, eu estarei por aí, se tudo ocorrer bem, né? E estamos na luta para construir uma sociedade em que cabe aos trabalhadores construir. Não podemos esperar que os nossos inimigos construam a sociedade que interessa a nós, trabalhadores. Um abraço a todos, continuarei aqui na escuta e ouvindo os companheiros Eduardo Guterra e suas conclusões finais, e o companheiro Edgar também suas conclusões finais. E agradecer a todos que mandaram mensagens, né, que parabenizaram, que se comunicaram conosco, e dizer que a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Transportes e Logística é uma confederação que está voltada para os interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora. Parabéns a todos e um grande abraço. Guterra e depois o companheiro Edgar para suas conclusões finais. Está sem voz, Guterra. Pode falar, Guterra. Peraí, abriu. Pronto. Pronto, Guterra. Eu acho que é importante, primeiro, exaltar o nível dos debates que foram feitos e organizados pela CNTTL até então, que abordou o problema de todos os modais, né? Eu acho que ninguém ficou de fora. Temos esses desafios que foram colocados muito bem pelo companheiro Edgar, né? Como é que a gente constrói um sindicato, aquela velha máxima nossa, sindicato cidadão, né? Um sindicato onde os trabalhadores se sintam representados, não só na questão do salário, do acordo coletivo, da hora extra, do ticket, né?
mas também da questão dos direitos sociais, da qualidade de vida no trabalho. Esse é um desafio nosso. Informar que nós estamos com greve lá no Sindicato de Silvestre, em Rio Grande do Norte, greve dos rodoviários, estamos com greve em Vitória, e aí, o Edgar, dos rodoviários de Vitória, e vamos ter uma greve importante agora, dia 1º de julho, que é do pessoal dos aplicativos aí em São Paulo. Então, aí eu queria ver com a Viviane para ver se há um encaminhamento com a ITF para que essa greve, ou talvez as greves, sejam divulgadas a nível internacional, né? Principalmente essa dos companheiros de aplicativo, porque nós aqui estamos engateando na organização desses trabalhadores. Há muita precarização, mas nós estamos se organizando. Eu percebi muito bem ontem nas pessoas que vieram fazer o debate, e o professor que falou sobre a questão dos desafios de organizar o aplicativo, não só no Brasil, mas no mundo todo, foi muito importante. A gente vai tentar dar seguimento a isso, então eu acho importante, Edgar, que a ITF pelo menos dê uma nota em função dessa greve do pessoal do aplicativo. E, por último, agradecer e parabenizar mais uma vez, e estamos à disposição da luta aí da CNTT. Eu também estou indo para Brasília, amanhã cedo. Silvestre, não dá para ficar 2 dias dentro de um avião, dentro de aeroporto. Eu vou de carro com minha companheira, ela dirigindo, eu vou também, e a gente se encontra em Brasília para resolver aquele problema burocrático, tá bom? Um grande abraço. Companheiro Edgar, com a palavra. Obrigado, Carlos. Primeiramente, bueno, agradecer o convite mais uma vez à CNTT, parabenizar também por os debates que foram feitos em cada uma das categorias. Eu acho que participei com os companheiros da aviação, e esse aqui é meu segundo debate com vocês. Acho que tive uma mais, mas não lembro. Viviane é a que me lembra sempre que está pendiente, está em contato conosco. Así que isso é muito importante. Mas, sim, com certeza, para nós, a ITF, vamos a seguir apoiando nossos afiliados, vamos a seguir apoiando as lutas que, em termos que tem que ser com a organização dos trabalhadores em diferentes sectores do transporte. A ITF tem programas, a ITF tem projetos para apoiar a nível mundial, e especificamente em nossa região, também temos programas, por exemplo, o que Eduardo comentou, a organização dos trabalhadores, plataformas de aplicativos, que tem que ver mais abrangentemente com a economia gig, que é uma economia agora de trabalho precário, um trabalho que os trabalhadores abaratar a mão de obra, desculpa, que seja mais barata, que não tenham direito, e os empregadores e aquelas transnacionais donas do aplicativo ficam com todo o lucro. Então, sem dúvida, Eduardo, com certeza conta com a ITF, não somente com a nota, sino também estamos planejando em trazer trabalhadores de diferentes sectores em América Latina, 3, 4 países, estamos planejando fazer com cooperantes da Europa que querem ajudar em termos de organizar esses trabalhadores na plataforma, só que com aquele negócio da Covid de uma parada. Mas com certeza que depois desse momento, sem dúvida que a ITF vai retomar, e vamos planejar para 2021, seja também discussão em nosso plano de trabalho com os sindicatos afiliados dentro da ITF aqui no Brasil, que é muito importante aquele debate. E sim, esse aí é o futuro, e aí temos que olhar fortemente por organizar os trabalhadores. Também agora está vendo o negócio de automatização. Todo o setor portuário vem avançando fortemente em diferentes países industrializados do primeiro mundo. Mas olha esse caso que falou Eduardo. Eduardo conhece bem os sindicatos companheiros afiliados da ITF, ILW e lá Estados Unidos. Estados Unidos, um dos países mais industrializados do mundo, se não falamos do primeiro. Mas a automatização avançou até o sindicato quis, ou seja, eles conseguiram asignar por força e a determinação e a fortaleza desses sindicatos portuários que as posições se mantenham dos trabalhadores e que o tema da automatização seja de maneira sempre discutida primeiro com o sindicato. Ou seja, eles pararam, vamos automatizar, mas não significa perder nenhuma posto de trabalho dos trabalhadores.
Essa fortaleza que nós temos que usar, esses são os referentes que nós temos que imitar dentro de nossa realidade latino-americana, mas e sem dúvida que temos que fortalecer nosso movimento sindical e com certeza desde a ITF vamos apoiar a todos os companheiros dentro do setor de transporte para lograr, como eu falei, uma determinação, fortaleza e sem dúvida com esses melhores benefícios e para brigar por o que temos, para que não sejam tirados. E muito obrigado mais uma vez pelo convite e qualquer coisa estamos aqui à ordem, como você quiser. Obrigado. Silvestre, só mais uma informação que eu fiquei sabendo agora, que os metroviários de BH vão fazer uma greve amanhã cedo. Qual é o motivo? Superlotação do metrô de Belo Horizonte. Né? É uma luta em prol de toda a sociedade. E essa questão que o Edgar coloca sobre os portuários dos Estados Unidos, mas lá nós temos um sindicato só, que é o LWU, não é isso, Edgar? Que representa os portuários da Costa Leste e da Costa Oeste. Não tem sindicato, tem locais. Então, você chega lá, tem local 21, que é num porto, mas não tem aquele monte de sindicato. É um só e representa Costa Leste e Costa Oeste. Realmente, eles são duros na queda. Espero que a gente chegue lá, né? Ok, pessoal. Muito obrigado, companheiro Guterra. Muito obrigado, companheiro Edgar. Certo? Passa agora para a companheira Viviane, para dar uma saudação também. E já, logo em seguida, encerrar a nossa live. Valeu e até a próxima. Até a próxima. Bom, primeiramente, foi excelente o debate, muito bom, enriquecedor. Nós agradecemos, sentimos muito honrados, até eu sempre fico muito emocionada com essas lives, porque eu gosto de ver o debate, a riqueza, a valorização de cada modalidade de transportes. Tem mais semana que vem teremos mais modal lives, tem o setor de cargas, nós vamos falar também sobre outros temas relacionados aos trabalhadores em transportes, como essa questão da Covid como doença ocupacional, que agora o Supremo reconheceu como um direito do trabalhadora, que se contrair a Covid pode virar uma doença oriunda do trabalho. O Dr. Vinícius Cascone, na próxima semana com a gente, o LIT vai falar sobre o setor de cargas, e tem muito mais coisas aí pela frente, aí pela CNTTL nas próximas semanas, tá? Obrigada a todos, uma boa noite e até a próxima. Obrigado.